Muito bem, nós vamos fazer a leitura do texto para servir como inspiração para a nossa conversa de hoje. Salmo 79, de 1 a 7. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Até aqui. Esse salmo fala de um trauma, de uma ruptura, de uma quebra, uma experiência terrível, daquelas que dividem a vida entre antes e depois. É isso que a palavra trauma significa: ferida, quebra, ruptura, golpe. E é uma palavra que originalmente vem do grego. A pronúncia também é muito parecida com a nossa, trauma. Só que originalmente essa palavra vem do som que a gente tenta produzir quando fala de uma quebra. O trauma, aquilo que faz e estraçalha e se rompe e já não é mais como era antes. Por isso a ideia de vaso de barro. Porque quando você compra um vaso, você tem uma expectativa em relação ao vaso. Colocar uma planta nele, enfeitar algum lugar da casa. Existem vasos que custam caro. Aliás, hoje tudo custa caro. Você que é casado e a sua esposa disse, bem, eu queria dar uma repaginada na casa, deve ter saído uma lágrima dos seus olhos. Porque qualquer loja de decoração que você entra, qualquer coisa que você vê é milão. Eu queria esse negocinho aqui, milão. Isso aí, milão. Tudo é caro. Você compra um vaso bonito, não pode quebrar. Seu filho passa correndo perto, você fala, filho, pelo amor de Deus, cuidado com esse vaso. Porque se o vaso cair e quebrar, estragou. Não tem conserto. Você pode colar, mas não tem conserto. Ele nunca mais vai ser o que era, o que você viu quando o adquiriu. Essa é bem a ideia de trauma. Trauma é alguma coisa que depois que acontece você não é mais o mesmo. Talvez a diferença, e vale a pena a gente pontuar isso, é que não quer dizer necessariamente que você se torne pior. Hoje existe uma técnica para consertar vaso, principalmente vasos antigos de alto valor afetivo ou histórico, que consiste em colar os pedaços usando uma mistura de cola com ouro. Junta-se os cacos, cola-se os cacos com essa mistura de laca e ouro, e o vaso ganha um contorno, uma estética, que em alguns casos se torna até mais interessante do que era o original. Acho que isso também pode acontecer na vida da gente. Dependendo de como nós colamos os pedaços, dependendo de como nós juntamos os cacos, podemos ficar até melhores do que éramos antes. Mas é preciso fazer esse processo. Uma das coisas que o trauma faz a gente descobrir é que nós somos vasos de barro. Houve um momento na vida em que você achou que você era indestrutível. Mas aí vem a experiência que mostra exatamente o contrário, que você quebra e quebra com alguma facilidade e quebra de forma bastante trágica em alguns casos. Por que nós vamos falar sobre trauma? Porque o trauma está na base de muitas experiências de ansiedade.
Muitos de nós sofremos com ansiedade porque a nossa ansiedade se assenta sobre traumas. Pessoal que está vindo pela primeira vez, essa é a tese que eu tenho desenvolvido ao longo de todas as palestras. Ansiedade é sintoma. A nossa geração aprendeu a tratar a ansiedade como causa, como um mal em si. Ah, eu sofro de ansiedade. Ah, eu preciso tomar remédio para ansiedade. Ah, eu preciso me livrar da minha ansiedade. É igual a gente trata a febre. A gente quer se livrar da febre, a gente não gosta da febre, mas no fundo a gente sabe que a febre não é o problema. O problema é aquilo que está fazendo com que a gente tenha febre. No caso da ansiedade, essa tem sido a minha insistência, a mesma coisa. Você pode tomar um ansiolítico. Você pode se internar num lugar que vai ajudar você a limpar os pensamentos momentaneamente. Mas você não pode esquecer que a ansiedade é sintoma. Que ela repousa sobre outros fatores, que eu tenho chamado aqui de fatores geradores de ansiedade. Semana passada nós falamos das perdas. Na outra nós falamos dos medos. Hoje nós vamos falar dos traumas. Traumas são fatores geradores de ansiedade. Todos nós os temos em maior ou menor grau. Em maior ou menor intensidade. Embora essa intensidade comparativa só vale a partir de um olhar de fora, porque cada um tem o seu próprio trauma em altíssima intensidade. Como é que eu posso julgar que o seu trauma é menor que o meu? Olhando de fora. Porque só você sabe o que significa o seu trauma na sua vida. Cada pessoa sabe o que é a sua vida, a sua história, as suas experiências. Os seus dramas, as suas lutas. Vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Em algum momento nós quebramos. O que nós fizemos com esses cacos é o que nos distingue. O salmista que escreveu esse salmo depois de uma tragédia que quebrou a nação. O modo como a nação se reconfigurou é o que distingue essa nação. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando de uma nação que se quebrou ao longo da história inúmeras vezes. E hoje figura como potência mundial. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Se você gosta, não gosta, concorda, não concorda, acha que eles são certos ou errados, que eles são o problema do mundo ou a solução do mundo, isso é outra coisa. O que ninguém pode negar é que, por muito menos, a maior parte das nações que sofreram menos do que o que eles sofreram se extinguiram. E eles não só sobrevivem, como subsistem como potência mundial. Uma coisa louca. Por quê? Porque o que nos diferencia não é que alguns sofremos e outros não. O que nos diferencia é que alguns fazemos do sofrimento uma oportunidade de crescimento e outros fazemos do sofrimento uma pá de cal sobre as nossas histórias já falecidas. Lidar com trauma não é fácil. Mas se nós não lidarmos, o sintoma imediato vai continuar sendo a ansiedade. E eu queria falar com você sobre isso hoje para te ajudar a tirar mais esse fator gerador, de modo que a ansiedade diminua ainda mais. Se a ansiedade é fruto de vários fatores, quanto mais eu tiro um fator ou outro, tanto mais a ansiedade diminui. Se eu conseguir tirar todos, a ansiedade volta àqueles índices normais que sempre vão estar presentes. Uma ansiedade natural, uma ansiedade razoável, uma ansiedade que até é boa. Mas a ansiedade que nos atrapalha, nos impede de fluir, nos paralisa, essa é aquela que nós precisamos combater. E para a gente falar sobre trauma, primeiro eu queria falar com você sobre o que eu chamo de tipos de trauma. Qual que é o primeiro tipo de trauma? A quebra do vínculo com o amado. Toda vez que um vínculo de amor se rompe, isso é um trauma para o nosso psiquismo, para a nossa vida interior. Ah, o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Pô, isso é um trauma. Claro que é. Porque não é só uma perda, entende? Mas é uma ruptura de um vínculo de afeto, de amor. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Claro que é um trauma, porque é uma quebra de um vínculo de afeto. Ah, eu tinha um cachorro que eu gostava pra caramba. Ele morreu e aquilo foi... Perfeito, foi um trauma. Porque era um vínculo. Você pode questionar alguém que ame um cachorro a ponto de sofrer por causa da morte de um cachorro, mas você não pode negar o fato de que aquela pessoa está sofrendo por causa da morte do cachorro. Eu não gosto de cachorro.
Minha mulher resolveu ter um cachorro. Foi uma das piores experiências que a gente teve, até porque Deus queria me provar e permitiu que a gente tivesse um cachorro que ficava endemoniado. Pensa, cachorro endemoniado, envergonhava a gente, é um negócio assustador. Aí um dia eu falei para ela, ó, ou ele ou eu. Eu nunca esqueço a carinha que ela fez, ela olhou para cima assim, eu falei, não é para pensar, é para pôr o cachorro para fora. Afinal de contas, eu tô aqui há mais tempo. Eu não gosto de cachorro, nunca gostei, deixei ela ter, não me dei bem com o cachorro, não tenho prazer em cachorro. Mas conheço um monte de gente que ama o cachorro. Tem gente que ama o cachorro que não queria amar. Você talvez fosse que nem eu, não queria ter cachorro de jeito nenhum. Aí sua esposa falou com você, tinha as crianças pediram de Natal, porque criança apela, né? Se eu passar de ano, no Natal, não precisa me dar mais nada nunca mais. Criança é um barato, né? Nunca mais te peço nada. Ou se isso fosse verdade, tava bom, né? Aí você comprou o cachorro. Aí, quando você comprou, todo mundo ia cuidar, menos você. Depois que você comprou, ninguém cuidou, só você. Aí você levou o cachorro para passear. Aí o cachorro, você chegava em casa, era o único que te tratava bem. Porque tem essa também, né? O cachorro trata a gente bem. Aí você começou a dormir com o cachorro, né? Não ele na sua cama, você onde ele fica, né? E você afeiçoou o cachorro. Aí o cachorro morre e você foi o que mais sofreu. É um trauma? É um trauma, porque é uma quebra de vínculo com o amado. Você pode ter um trauma por causa de um afeto em relação ao objeto, a perda de um objeto afetivo. Né? O trauma de ser mudado de uma escola onde você estava identificado, familiarizado, tinha amigos. O trauma de repente, perder um coleguinha que mudou da vizinhança e você nunca mais pôde ver. Então, nós temos todo um conjunto de trauma que é a quebra do vínculo com o amado. E a morte, obviamente, é o mais significativo desses traumas. Mas também podem ser traumas da ordem dos objetos, quando a gente perde alguma coisa que a gente gostava muito e aquilo nos foi tirado de forma muito dolorosa. Segundo tipo, a quebra da confiança. Aqui a coisa fica um pouco mais séria, porque como é que se quebra a confiança? Tem traumas que a gente sofre quando, de repente, aquilo que a gente considerava certo se mostra não tão certo. Por exemplo, muitas crianças experimentam o trauma de serem esquecidas por um pai e por uma mãe num lugar. Acho que vários aqui já foram. Eu uma vez atendi uma senhora já de mais de 50 anos e ela falava... Eu nunca mais esqueci o dia que os meus pais me esqueceram. Nós fomos para uma viagem e eles me esqueceram num lugar. Isso é um trauma de quebra da confiança. Por quê? Porque seus pais são heróis, principalmente o pai. O pai é um herói. E de repente esquece você num lugar, vai embora. Meu pai era do tipo assim, que entrava no carro, ligava o carro e saía com o carro. Quando os carros tinham duas portas, lembra, Beraldo? Que os carros tinham duas portas, hein, Mauro? E um carro 4 portas não vendia de jeito nenhum, né? Aquilo você casava com o carro, não é? Todo mundo achava horrível o carro 4 portas. Meu pai só tinha carro 2 portas, porque 4 portas... Aí, quando ele teve primeira vez o 4 portas, foi um pesadelo, porque era ele entrar e fechar a porta, e o do lado fechar a porta, ele saía. Se quem estava atrás não entrou, problema. Azar. Até hoje eu lembro da minha avó, uma perna para fora batendo no chão, tipo skate, assim. E a outra já dentro do carro e gritando, para! E ele nem aí, vai embora. Entrou do lado e fechou, ele vai embora. Trauma de quebra de confiança é quando você não espera um determinado comportamento. Por exemplo, trauma de repente, o seu pai ter arrumado uma amante. E ter dito, olha, filho... papai e a mamãe não estão se dando bem e tal, e o papai agora conheceu uma moça. Por mais que ele explicou, foi um trauma. Por quê? Porque era o seu herói. Onde já se viu o herói fazer uma coisa dessa? Pode acontecer no casamento,
Você descobrir que a sua esposa não é a pessoa que você estava pensando. Tá certo que o mais fácil é ela descobrir que nós não somos o que elas estavam pensando, mas como elas não estão aqui, vou inverter a ordem, né? Você descobrir que a pessoa que você ama não é quem você estava esperando, é um trauma de quebra de confiança. O trauma de você descobrir que você fez papel de bobo nos últimos anos. É duro isso. De descobrir que o seu sócio está desviando dinheiro da empresa faz um tempão e só você não sabia. Então, quando acontece uma quebra de confiança, isso também é um trauma. E todos nós já vivemos isso, tá certo? E o terceiro tipo de trauma, aliás, sobre quebra de confiança, tem dois tipos, né? A decepção e o fracasso, que é quando a quebra de confiança é em relação a mim mesmo. Que eu nunca achei que eu fosse falhar nisso e falhei. É um trauma. Você tinha certeza que você ia dar conta e não deu. Ou você nunca imaginou que você fosse fazer o que você fez, mas foi lá e fez. E o terceiro é a quebra do senso de integridade, que é o trauma que vem com algum tipo de perda de si mesmo, de uma percepção de inteireza ou de integridade. Por exemplo, o trauma de perder um membro do corpo. De quando em quando a gente vê aí um atleta, teve aquele velejador, não é? Como é que era o nome dele mesmo? O Grael, que foi atropelado por uma lancha e perdeu as pernas. É um trauma. Você, de repente, não é mais inteiro. Uma das coisas loucas que o pessoal comenta assim, em processo de recuperação depois da perda de um membro, por exemplo, que o membro ainda coça. O membro fantasma. É uma coisa louca. Assim, eu não tenho mais as pernas, mas eu sinto-as coçar. Eu não tenho mais o braço, mas eu sinto ele coçar. A pessoa ela pira. É um trauma. Aqui estão os traumas ligados, por exemplo, à violência. Quem já teve uma arma apontada na cabeça? É louco. Eu nunca tive arma apontada na cabeça, já tive arma apontada contra mim. Quando eu morava em São Paulo, eu fui assaltado 8 vezes. É uma coisa louca. Você começa a andar com 2 lugares com dinheiro. Um para você pagar o ônibus e o outro para você dar para o cara que vai roubar, porque ele também não gosta se você não der nada. Assalto, não tenho nada, vai morrer. Pô, eu já sofro por não ter nada. Assim, né? Pobre sofre 2 vezes, né? Eu já não tenho nada, ainda vou pagar por não ter nada? Vai pagar por não ter nada. Então você anda com 2 ali, nem que seja um trocadinho, um para dar para o ladrão, o outro para ficar com você para você pagar o ônibus. Mas nunca apontaram uma arma na minha cabeça. Atendi uma senhora uma vez, ela e a família foram assaltados em casa, os caras que entraram estavam alucinados, puseram arma na cabeça de todo mundo, ameaçaram todo mundo, trancaram todo mundo no banheiro. Foi um trauma tão poderoso que ela teve dificuldade de sair desse lugar. É a violência. E além da violência, tem a violação. Que, por exemplo, um abuso. Antes de fazer psicanálise, eu achava que abuso sexual era uma coisa muito do universo feminino. Depois da psicanálise, eu descobri, por causa da experiência clínica, o quanto o abuso também é uma experiência masculina. É louco, é louco. Não vou entrar nisso muito profundo, porque eu também não quero agredir ninguém. Mas é louco a quantidade de homens que sofreram algum tipo de abuso na infância. Por parte de primo, porque primo e demônio é uma diferença só de idade, só. Às vezes um irmão mais velho, às vezes um pai, às vezes um tio, às vezes um avô, às vezes um vizinho, entendeu? Porque louco não distingue entre sexo. O Freud falava que dentre as coisas que o perverso não distingue é a diferença de gênero, é a diferença de espécie, é a diferença da consanguinidade, essas coisas ele não distingue. Para ele tudo é objeto e todo objeto é para dar prazer. Então há na perversão uma incapacidade de discernir, por exemplo, uma criança de um adulto. E a violação nesse caso, o abuso, Freud falava que muitas crianças sofreram abuso numa época em que elas não sabiam que aquilo era um abuso, mas depois que elas descobriram o que aquilo significava, elas se sentiram abusadas como se tivessem sido abusadas naquele momento. Uma coisa louca. Muitos homens já foram violados, em algum aspecto.
e aí se sente invadido. Que é a coisa do assalto, né? Às vezes o pior do assalto não é o que o bandido levou, é o fato dele ter entrado. É uma coisa que irrita. Fala, pô, isso aqui é minha casa, ninguém tinha o direito de entrar aqui. Eu sempre fui assaltado na rua, mas nunca dentro de casa. A casa é um lugar inviolável. Deveria ser. Quando você chega em casa e alguém entrou e levou tudo, de repente não é nem pelo bem material. Às vezes é, porque às vezes você ainda tem... Porque o cara nunca leva os carnê, né? Tipo assim, pô, tô levando a televisão do cara, vou pagar as últimas pelo menos. Não, você fica com o carnê. Ele leva a televisão, aí você fica com os carnê e vai ser duro terminar de pagar e comprar outra. Mas às vezes não, às vezes você tem grana para... Não, o que o cara levou eu reponho. Mas o que dói? A invasão. Pô, o cara não tinha direito, isso aqui é minha casa. E dói pra caramba. Também é trauma. Então, 3 tipos de trauma. Só para a gente entender onde que eles estão localizados na vida da gente. Porque nem todo trauma é igual. Pô, o trauma de alguém que perdeu um ente querido de forma brusca. Eu conheci uma família em São Paulo e foi uma experiência tão trágica porque a mãe perdeu um filho afogado na piscina. De 4 filhos, era o mais novo. Morreu afogado na piscina. Aí, anos depois, essa mesma mãe perdeu um outro filho que tinha se tornado caçula, era o mais novo dos que ficaram, afogado no mar, na praia, no litoral. Então, assim, pensa a cabeça de uma mãe que perdeu 2 filhos em momentos distintos, afogados. Ou, agora, nesse incidente no Rio de Janeiro, dos prédios que caíram, estava se falando hoje de uma criança que perdeu o pai e a mãe. E agora ela vai ter que ser criada pelos parentes. Assim, então, esse é um tipo de trauma que só quem passa sabe. A quebra da confiança é um trauma muito subjetivo, mas é forte também. A coisa que é complicada. Às vezes uma pessoa que perdeu um ente querido não é tão traumatizada como alguém que teve uma quebra de confiança. E a quebra desse senso de integridade também é outro tipo de trauma. Agora, quanto mais o trauma é forte e é assumido desse modo, tanto mais a ansiedade aumenta. Por quê? Porque o trauma deixa o nosso mundo incerto. Por isso que os sintomas do trauma são 3 também. Primeiro, vulnerabilidade e medo. Depois de um trauma, tudo que sugere o trauma te apavora. Por quê? Porque você descobriu que você não dá conta. Eu nunca tomei tiro. Mas deve ser louco você tomar um tiro e sobreviver. Louco em que sentido? Porque a partir desse momento você sabe que aquilo podia ter te matado. Qualquer som de tiro te apavora agora. Por quê? Veja, você não morreu. Não é estranho? Porque um cara que tomou um tiro e não morreu, ele devia falar assim, sou indestrutível. Pode atirar. Estou acostumado. Né? Como é que alguém que tomou um tiro deveria agir? Super confiante. Não, eu já tomei. Pode vir, que eu dou conta. Mas não. Por quê? Porque a vulnerabilidade fica ainda mais evidente. Esse negocinho podia ter me matado. Sei lá, é igual a ter dengue, assim. O cara teve dengue e aí quer avisar o mundo inteiro que é para tomar cuidado. Por quê? Porque achou que ia morrer, entendeu? Ficou lá deitado, a mulher trazendo sopa e ele, eu vou morrer. Um pouco é drama, mas tudo bem. Você não achou que eu fosse deixar barato, né, Wagner? Vulnerabilidade. Você sente que você tomba. E aí, qualquer estampido agora de tiro, você entra embaixo de uma mesa. Fala, vou morrer. Isso aqui é terrível na vida do homem. Sentimento de vulnerabilidade. Pô, o ladrão entrou na minha casa. Agora, pode ver, todo cara que é assaltado, bota grade em tudo.
Aí, assim, é louco, porque assim, o certo era ter colocado antes. Mas por que você não colocou? Porque por mais que você sabia que isso existe e tudo mais, você não estava imaginando que fosse acontecer com você desse modo. Você nunca atentou para esse risco. Mas depois que aconteceu, você coloca. Não é porque vai resolver, mas é para diminuir isso aqui, ó, o sentimento de vulnerabilidade. Por que a gente põe grade na casa? Por que a gente faz tudo? Porque a gente quer se sentir menos vulneráveis. Com a vulnerabilidade, a percepção da minha vulnerabilidade vem o medo. O cara que quase morreu da doença que ele teve, o cara que foi atropelado, ele agora tem medo. Por quê? Porque ele descobriu o quanto ele é sensível diante desses riscos. Antes eu não sabia que eu era tão frágil, agora eu sei. Pô, quem já teve câncer? Câncer é um trauma. Um trauma que afeta o nosso senso de inteireza. Por quê? Porque antes eu era um cara saudável, agora eu sou um doente que posso morrer a qualquer momento. Ah, não, mas pode ser curado. Pode, mas também pode morrer. Você começa a pensar sempre em dois lados. Você não pensa mais uma coisa só. Quando você tem gripe, quando você tem dor nas costas, você pensa em termos de vida e vida. Mas quando você tem câncer, você pensa em termos de vida e morte. A sensação de vulnerabilidade é uma coisa assustadora. E aí tudo dá medo. O cara que sarou de um câncer, ele tem medo de fazer check-up. Não é? Pô, toda vez que chega lá, 2 anos, tem que voltar lá e fazer check-up. O cara treme na base. Vai que descobre lá um cocôzinho que continuou. E aí eu tenho que fazer quimioterapia de novo. Até perder o cabelo é duro. Não para nós, né? Nós já fizemos uma prevenção. Se um dia chegar, metade nós já enfrentamos. As mulheres, por exemplo. Pô, chega a hora que ela passa a mão pela primeira vez e sai um tufo de cabelo, coisa pavorosa. Sim, eu estou desfazendo, é essa sensação, não é? Aí você fala assim, é só cabelo, vai crescer de novo. Não é isso que está doendo. É o senso de desfazimento, sabe? Aquela coisa assim de eu tô me perdendo aos poucos, né? Vulnerabilidade e medo. Qualquer coisa que sugira o trauma, você entra em estado de alerta. Segundo, baixa autoestima e vitimismo. Esse é o segundo sintoma de alguém que tem trauma na vida. Baixa autoestima e vitimismo. Por quê? Porque o trauma faz essa coisa do antes e depois e a pessoa se vê como vítima do trauma. E toda pessoa que se olha como vítima se vê reduzida, apequenada. A autoestima vai lá embaixo. Você sofreu um trauma de quebra de confiança. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente rejeitado, abandonado, traído, o bobo. Eu vi um cara uma vez, a esposa tinha traído ele e decidiu contar para ele na minha frente. Não sei se ela achou que eu fosse ajudá-la a não apanhar muito, não sei o que ela achou. E o cara era grande. A hora que ela falou, eu falei, vão apanhar nós dois, não tem a menor chance. Aí ela contou pro cara, o cara gritava e falava assim, foi a última vez que você me fez de palhaço. Ele gritava. Foi a última vez que você me fez de palhaço. Teve outras coisas que ele disse que eu não posso dizer aqui. Mas o que ele estava dizendo? Que essa quebra de confiança o fez sentir pior ainda. Ele falava com força, gritando, ficando em pé, mas no fundo ele estava se sentindo o quê? Diminuído. Uma pessoa que tem uma perda de vínculo afetivo, que tem uma invasão, uma violação, se sente como? A autoestima vai lá embaixo. Às vezes até como mecanismo de defesa. Eu nunca esqueço uma moça que eu atendi há alguns anos, e ela veio no meu gabinete, assim, muito esquisita. Era uma moça jovem, mas ela... Veja, eu não quero que você me entenda mal. Não quero que você pense que eu estou usando de estereótipo e preconceito. Mas, assim, foi estranho. Ela veio com uma calça muito larga, dessas, assim, de skatista, sabe? Que não para no lugar, que fica sempre na metade aqui. Bolsos do lado, muito larga.
uma camiseta muito larga também, escura, meio surradona, o cabelo comprido, mas muito assim junto ao rosto, quase encebado, bem desleixada, assim, um aspecto desleixado e masculinizado nesse aspecto. E foi curioso que a mãe disse para mim assim: eu acho que minha filha é lésbica e eu queria que você a ajudasse. E eu fiquei com aquela informação e vem aquela moça com traços muito masculinizados, sentou na minha frente, postura muito baixa assim, ombros caídos e olhando muito para baixo, quase não me olhava. Uma visão assim triste, porque era uma moça jovem e eu olhava no rosto dela e ela tinha traços bonitos, não era uma moça feia. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E eu tentando entender o que está acontecendo e ela muito fechada, a mãe forçando aquela situação. Mas ela topou vir numa segunda vez, depois uma terceira, na quarta vez ela confessou que ela tinha sido abusada pelo pai, que a mãe não sabia. Quando ela disse, eu fui abusada pelo meu pai, eu entendi aquele visual. Ela precisava ser feia, entende isso? Por quê? Porque toda pessoa traumatizada sente que teve algum tipo de culpa. É louco isso, é muito louco. Porque principalmente a menina, você que tem filha, não quero apelar para a sua emoção, mas você que tem filha, a sua filha com você sempre foi, preste atenção, eu vou usar uma palavra forte, mas não entenda mal. A sua filha com você sempre foi sedutora. Porque ela senta no seu colo, ela beija você, ela abraça você, ela fala, papai, eu te amo mais do que tudo, ela é sua princesa. Mas ela não pode nem imaginar que o pai seja um monstro. Quando o pai se revela um monstro, essa atitude sedutora vira culpa. Inconsciente, porque é uma criança. A culpa inconsciente é seduzir meu pai. E por causa dessa culpa, a criança entra num processo de desconstrução de si mesma. A ponto de fazer o que aquela moça estava fazendo. Nunca mais seduzirei ninguém. Então ela vestia calças largas, aí eu entendi as calças largas, entendi o camisetão, entendi aquele cabelo encebado, entendi aquela postura feia, porque ela precisava ser feia, para nunca mais seduzir ninguém. Aquilo era um trauma. A autoestima dela lá embaixo, uma culpa gigantesca, um vitimismo. Depois de algumas conversas durante um tempo, eu vi essa moça florescer. Perdoar esse pai, por pior que ele foi e não merecia. A pior coisa do mundo é você ajudar uma pessoa a perdoar outra que você sabe que não merece perdão. Mas o perdão, e essa é a questão, vale para todos nós aqui, o perdão não é em benefício do perdoado, o perdão é em benefício do perdoador. Enquanto você não entender isso, você continua afogado nas suas mágoas. O perdão nunca é em benefício do perdoado. Entenda isso de uma vez por todas. É em benefício do perdoador. Você se livra de um peso que você vinha carregando nos ombros. Aquela moça se livrou, eu vi essa moça endireitar os ombros. Eu vi essa moça vir no meu gabinete de cabelo arrumado. Começou a usar roupas um pouquinho mais elegantes. Aí arrumou um namorado, aí casou, hoje é casada, tem família, tem tudo. Sim. Trauma. Quem não tem? E por último, melancolia e fantasia. O que é melancolia? Melancolia é um tipo de sentimento de desânimo, mas não é só um desânimo. É um desgosto com uma vida que foi de um jeito que você não queria que ela tivesse sido. Toda pessoa que deixa o trauma ser um ponto divisor negativo, sente que a vida é uma coisa que não devia. Então a frase típica do melancólico é: ah, se eu tivesse, ou ah, se não tivesse, entendeu? Ah, se
se não tivessem feito isso comigo. Ah, se eu não tivesse deixado. Ah, se tivesse sido diferente. Ah, se a gente tivesse chegado em casa mais tarde aquele dia. Ah, se eu tivesse... E o pior é o seguinte, quando você acha que teve um tipo de prenúncio do que iria acontecer, aí é uma desgraça. Sabe aquele dia que você foi assaltado e o ladrão deu uns tapas no seu menino e você, no fundo, sentia que alguma vozinha falava para você assim, ó, não vai para casa agora não, dá uma volta primeiro, depois você vai. Deixa eu falar uma coisa para você, como um psicanalista e pastor que já fez mais de 6.000 atendimentos com hora marcada. Todo mundo, quando sofre um trauma, tem a sensação de ter previsto isso. Sabe por quê? Porque a gente pensa essas coisas toda hora. É assim, ó, todo dia você sonha maluquice, todo dia você pensa coisa estranha, todo dia você tem um tipo de premonição, só que nunca acontece. No dia que acontece, fecha. Tipo o número da sorte. Você conhece um cara que tem número da sorte? Ele joga 30 anos no número da sorte, nunca ganhou. Mas vai que por cargas d'água ele ganhou uma vez. Pronto, era o número da sorte. Tá vendo? Sempre foi. Por quê? Porque fecha. Aconteceu no dia que você pensou, fecha. Você não pensa que você pensa isso todo dia. Ah, todo dia eu sonho com morte. Se não todo dia, toda semana. Por quê? Porque a morte é um sonho recorrente. Até porque Freud ensinou que o sonho é a realização de desejo. E a gente deseja a morte dos outros. É verdade. É verdade, claro que deseja. A gente era criança, desejava a morte do pai. Por quê? Porque o pai é lei, ele diz não e o não dele prevalece sobre o meu sim. Então você sonha muito com morte. Aí um dia você sonha com morte, alguém morre. Ah, eu previa, olha só. Ah, eu tive um sonho premonitório. Foi eu sonhar. O que você sonhou? Eu sonhei que um avião caía e morreu um monte de gente. Aí meu pai estava andando de carro e morreu. Por quê? Porque aí a mente faz essas ligações. A pessoa que tem trauma, a cabeça dela entra em parafuso, porque ela fala assim, meu Deus, parece que alguma coisa estava me avisando. Se eu tivesse dado ouvido, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dado ouvido... A pessoa entra num parafuso, a minha vida podia ter sido de outro jeito se eu tivesse tomado um cuidado e assim, não tem a menor chance disso voltar. Mas a pessoa sofre. E não só sofre a melancolia de pensar tudo que poderia ter sido diferente, como sofre a fantasia de pensar em como seria hoje se aquilo não tivesse acontecido. Porque a melancolia diz assim, ah, como eu queria que isso não tivesse acontecido. E a fantasia diz, minha vida seria assim se não tivesse acontecido. E é mentira. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Na sua cabeça e na minha, passa assim, ó. Se eu não tivesse perdido tudo para aquele cara aquela vez, hoje eu era rico. Não é verdade. Talvez você fosse até mais pobre do que é hoje. Não dá para saber. Como é que você pode cravar um negócio desse tanto? Você sabe que estatisticamente as coisas têm mais chance de dar errado do que certo? É ou não é? Ah, se eu voltasse no tempo e mexesse nisso, minha vida hoje seria maravilhosa. Não, podia ser pior. Porque você mexe aqui no que você não gostou, qual é a chance de melhorar? É uma chance infinitamente menor do que a chance de piorar. É a brincadeira que eu faço, você volta no tempo, e aí, em vez de sair para a esquerda, sai para a direita, morre atropelado. Quantas vezes precisa voltar no tempo para acertar essa desgraça? Então, assim, a fantasia, e é por isso que ela tem o nome de fantasia, consiste em supor uma vida que seria maravilhosa não fosse o trauma. E isso não é verdade, ela poderia ser pior do que é hoje, não fosse o trauma. Você entende isso? Mas é um sintoma do trauma. Eu fantasio. Puxa, se o cara não tivesse passado pela minha vida... Por isso que eu odeio algumas pessoas, porque eu tenho convicção que a passagem delas pela minha vida inviabilizou o meu projeto de felicidade. Mas isso pode não ser verdadeiro. De repente, a passagem delas pela minha vida me abriu uma porta que eu ainda não entrei para uma felicidade que eu jamais teria não fosse o que aconteceu, entendeu? Quais são os passos para vencer os traumas? São 3. Primeiro,
relembrar. Porque o que o cara traumatizado não quer? Pensar nisso. Então, tudo que sugere o trauma, ele evita. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a lembrança é positiva. Ah, eu queria esquecer. Não esqueça. Lembre de forma diferente. Porque você sabe que as nossas lembranças são muito influenciadas pelo nosso momento. Por exemplo, fui lá na festa, tava uma droga. Só serviram coxinha e risoles. Não tinha nada. Aí vem outro e fala assim, nossa, mas eu peguei camarão. Ah, pegou camarão. Eu não vi camarão. Foi louco, tinha uma mesa só com camarão, cada um que parecia um bracinho de bebê. Que nem os que você serve lá. Não, por quê? Porque quando eu estou num clima de reclamar, eu só lembro a parte ruim. É igual briga de casal. Briga de casal, você não fala assim, vamos separar de você. Porque apesar da gente ter noites de sexo maravilhosas na lembrança, apesar da gente ter lutado um monte de luta junto, apesar da gente ter filhos maravilhosos, alguém briga desse jeito? Não, você só lembra a desgraceira. Ah, vamos me separar de você porque faz uns 30 dias que você está falando comigo de qualquer jeito. Vamos me separar de você porque você nunca me ajuda em nada. Você tem que esquecer as coisas boas para focar naquilo que você quer focar. Quando a pessoa se deixa dominar pelo trauma, ela só lembra o lado ruim. Relembrar aqui significa, deixa eu parar de ser criança e lembrar tudo. Se eu vou fazer uma análise do meu casamento hoje, eu quero lembrar tudo. Quero lembrar da vez que eu estava na draga e essa mulher ficou do meu lado num momento em que ninguém mais ficou. Quero lembrar das vezes que ela me pôs para cima. Quero lembrar, eu quero lembrar tudo. Porque o problema é que a gente fica com memória seletiva e só lembra coisa ruim. Segundo, ressignificar. Ressignificar aqui significa o seguinte: isso que me aconteceu realmente produziu o que eu gosto de pensar que produziu? Porque uma coisa é lembrar de forma seletiva, outra coisa é significar isso de forma equivocada. Vamos falar a verdade? Tem gente no nosso mundo hoje nadando de braçada, ganhando dinheiro a rodo por causa dos traumas que teve na sua história. Concorda comigo? Tem cara dando palestra a 100 pau por palestra porque tem uma tragédia na sua biografia. Eu que sou palestrante fico falando, Deus, por que não me aconteceu nada de ruim, hein? Podia estar ganhando uma grana agora, contando da desgraceira. O que eu posso contar? É igual quando eu era novo convertido e via aqueles caras que davam testemunho, um mais desgraçado que o outro. Não, porque eu usei droga. Comecei com a maconha, fui parar no crack. O outro, eu comecei no crack e terminei lambendo sola de sapato. O outro, não, eu não sei o quê. E eu, a única droga que tinha usado naquele momento era quichute. Toda a droga que eu usei foi uns quichute que minha mãe comprava e foi o que eu usei. Aí eu falo, por que eu não fiz umas desgraceiras na vida, né? Eu estou brincando pelo seguinte: quando a gente ressignifica, a gente percebe que algumas coisas que até ontem a gente guardava na gaveta das tragédias, de repente pode mudar de gaveta. Pode ir para a gaveta das coisas boas que nos aconteceram. Quando José fala assim para os irmãos dele, vocês não me venderam para o Egito, Deus me mandou à frente de vocês para salvar a humanidade, isso é ressignificar. O mesmo episódio, o mesmo evento, agora visto com um olhar diferente. Quando Paulo escreve para os filipenses e diz assim, quero que vocês saibam que as minhas cadeias se tornaram avanço do evangelho, porque até a guarda pretoriana agora conhece Jesus, isso é ressignificar. Ressignificar é você olhar para a mesma coisa com outros olhos. Ressignificar é enxergar a soberania de Deus, onde você só enxergava a tirania do outro. E, finalmente, recomeçar.
Porque assim, ó, tem uma hora que com trauma, sem trauma, você tem que começar de novo. O dia é agora. A hora é agora. O momento é esse. Recomeçar. Ah, mas você não sabe por onde eu passei. Não sei. Mas aqui onde você está agora, você pode ir para qualquer lugar. O Tim Hansel escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida pode estar pela frente. O Emmanuel Levinas escreveu que o presente é começo puro. E o apóstolo Paulo escreveu que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é recomeçar. Frase do Freud: um acontecimento como um trauma externo está destinado a provocar um distúrbio em grande escala. Olha as palavras que ele usa. No funcionamento da energia do organismo e a colocar em movimento todas as medidas defensivas possíveis. Ou seja, um trauma faz com que você se torne uma pessoa exageradamente defensiva. Ao mesmo tempo, o princípio de prazer é posto fora de ação. Você não busca mais aquilo que te alegra, te dá prazer, que move a vida para frente. Fica preso num ponto do passado. Não há mais possibilidade de impedir que o aparelho mental seja inundado com grandes quantidades de estímulo. Aqui, no caso, estímulos traumáticos. Em vez disso, outro problema surge. O problema de dominar esses estímulos que romperam e de vinculá-los no sentido psíquico a fim de que se possa desvencilhar deles. Ou seja, a vida deixa de ser um viver e passa a ser um tentar, sob todo custo, esquecer aquilo que aconteceu. Coisa que a gente nunca esquece e também não vive. Quer vencer o trauma? Relembre. Nesse momento seu hoje, você é um adulto, maduro, já venceu tanta coisa. Relembre com a mente lúcida. Ressignifique. Peça para Deus te dar outros olhos. Olhe com os olhos de Deus. Veja a mão de Deus no que quer que tenha te acontecido. Você não faz ideia do que Deus ainda pode fazer na sua vida, inclusive por causa disso que você passou. E terceiro, recomece. Porque se você não recomeçar, vai ser do jeito que era ontem, e antes de ontem, e antes de ontem. Se você recomeçar, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, 3 pedidos. Memória lúcida, para relembrarmos sem vitimismos, sem baixa autoestima, sem sofrimentos a mais. Dá-nos olhos abençoados para vermos a partir da tua perspectiva e não da nossa. E dá-nos coragem para recomeçarmos hoje mais uma vez, na certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Aquela cruz que foi o maior trauma da história, também foi por ela que a ressurreição entrou na história. E o que era trauma virou vitória. Dá-nos essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Deus abençoe. Até terça que vem, se Deus quiser.